Mas você continua, então, aquela militante de esquerda? Opa! Essa é a hora que eu posso sacar a minha peixeira? Sim, sim, sim. Foi para isso a pergunta? Não, não. Olha, o meu passado, ele me condena, mas graças a Deus estou bem longe dele já há muito tempo, né? Acho que eu Sim. fui militante de esquerda até os meus 18 anos. Tem tempo. Eu tenho 20 agora, tô zoando. Faz muito tempo que eu saí desse mundo, eu saí dessa vida, né? Que eu encontrei a palavra do conservadorismo e caí fora, assim. Mas eu fui bem militante de esquerda, chorei. Eu não gosto muito de mencionar esse episódio, porque é bem vergonhoso, Mas mas eu como acho que... chorou? Eu chorei quando eu vi o Lula pessoalmente, né? Uma Entendi. Você vez. viu o Lula Eu vi. pessoalmente? Felizmente, eu tive esse desprazer. É. Eu encontrei com o Lula pessoalmente no Marco Zero do Recife, quando teve a festa da posse da Dilma. Uhum. 2010, né? 2011. 1º de janeiro de Primeiro 2011. Isso. E aí eu fiquei emocionadíssima quando eu vi o Lula, né? São histórias para contar, Sim, é isso. claro, claro. Não me orgulho, mas faz parte de quem eu sou. Mas é interessante. É história pra contar, né? A cada entrevistado, né, e muitos dos que vêm aqui eram militantes da esquerda e tiveram um despertar. Né? Qual que é essa correlação da boa leitura, dos bons livros, com o seu despertar? É muito boa essa pergunta, porque o que me fez realmente olhar para um outro lado da história foi essa busca por conhecimento mesmo, assim. Eu sempre falo, e não tenho nenhum problema em reconhecer isso, mas quando eu era militante de esquerda, eu era aquela pessoa que só repetia, né? Discurso que eu ouvia, ficava reproduzindo aquelas máximas que a gente já conhece. É golpe, é isso, é aquilo. Na época não tinha nem golpe ainda, né? Que o impeachment veio bem depois. Então a tese do golpe ainda não existia. Mas essa coisa de que todo mundo que é de direita é fascista, nazista, racista e todos esses adjetivos aí que a gente conhece. E, no fundo, eu não conhecia absolutamente nada do pensamento liberal, do pensamento conservador. Eu não fazia ideia do que era, né? O que chegava para mim era apenas uma caricatura construída pela galera de esquerda com quem eu me relacionava. O que aconteceu aí que foi um marco, assim, na minha história? Eu fui confrontada por um amigo, Arthur, o nome dele, inclusive. É um cara que hoje em dia, infelizmente, eu nem tenho muito mais contato, isso já faz muitos anos, mas ele sabe disso. Toda vez que eu comento essa história, eu sempre agradeço, né, por ele ter me ajudado nesse despertar. Na época do Facebook ainda, que eu sempre fui a moça dos textões, né, escrevia muito textão. Então eu comecei a falar sobre política no Twitter ainda, e o Twitter tem aquela limitação no caractere, você não pode escrever textos muito longos, enfim. Aí fui pro Facebook, migrei pro Facebook, continuei no Twitter, mas enfim, no Facebook eu consegui escrever mais. E aí eu elaborava muitos comentários, muita coisa, e ainda era bem de esquerda nessa época. E aí uma vez eu fiz um comentário lá, não lembro exatamente sobre o que, mas um amigo meu comentou, e falou assim, você já ouviu falar de um cara chamado Ludwig von Mises? Claro que não, quem é esse? Mas já Falei, foi direto no Mises, assim? porque eu falei alguma Rapaz. coisa sobre economia, né? Ou Uhum. seja, uma pessoa burra de esquerda dando pitaco sobre economia, né? E aí ele falou, você poderia conhecer esse cara, né? Ler alguma coisa sobre ele e tal. E aí, qual foi o ponto? Eu não fui atrás do Mises por causa do interesse. Eu fui porque eu queria confrontar o meu amigo. Eu falei, eu vou descobrir quem é esse cara, vou ler e vou destruir todos os argumentos dele. E aí, quando eu fui fazer isso, esse movimento me colocou em contato ali com uma realidade que, para mim, até então era completamente desconhecida. Aquilo que fez muito sentido para mim. Falei, caramba, mas isso aqui é muito mais, né? Tem muito mais lógica do que o que eu defendo. E eu entrei num looping ali de ler esses caras, de ir atrás. E aí eu fui Mises, Hayek, uma galera. Acho que o meu primeiro contato realmente com o liberalismo foi com a escola austríaca, que é uma feliz coincidência, né? Porque tenho minhas críticas hoje, mas... Eu também tenho. Mas os grandes nomes da escola austríaca foi quem, de fato, me fizeram enxergar que o que eu defendia não fazia o menor sentido. E aí, nesse processo, eu comecei a me identificar com aquilo. Falei, caramba, mas isso aqui é interessante, isso aqui eu realmente acredito nisso, faz sentido, isso aqui tem mais de lógica do que o que eu defendo. E aí, quando isso acontece, você sempre passa por um processo meio de
timidez de revelar ali uma mudança de posicionamento. Mas eu venci essa timidez e eu comecei a compartilhar no Twitter e no Facebook a minha mudança de posicionamento. Eu comecei a compartilhar essas novas impressões que eu tinha sobre esses assuntos. E isso fez com que várias pessoas fossem me conhecendo, fossem conhecendo o meu trabalho. Na verdade, não era um trabalho, tornou-se um trabalho depois, mas foram conhecendo os meus comentários. E aí, meu perfil foi tendo maior alcance, mais visualizações, enfim. E eu fui compartilhando essa mudança, né, passo a passo dessa mudança. E muitas pessoas iam chegando até mim e falavam, pô, mas eu também. Então, foi um negócio bem bacana que aconteceu, né? Porque várias pessoas se identificaram com aquilo, eu pude ajudar outras pessoas. Enfim, dava dicas de livros e as pessoas também me davam dicas de livros. E foi por meio desse confronto com esse amigo, né?